Olá, sejam bem-vindos a um novo vídeo onde quero mostrar quais são os distúrbios de sono mais comuns. Então, falando um monte de coisas muito práticas sobre quais são os principais, quantos tipos há, o que é um padrão de sono, que é muito importante. Além disso, como você pode avaliar, seja na sua casa, como é a qualidade de seu sono. Assim você não precisar ir a um médico para verificar como é o seu padrão de sono. Mas, se você detectar alguma coisa durante este vídeo, é melhor você procurar algum especialista, se você deseja. Além disso, vamos ver algumas coisas que a gente pode fazer antes de dormir. Então, vamos lá. Lembre, eu sou Harold Lozano, estou aqui para te compartilhar tudo o que eu sei sobre o sono e o problema do sono. Bom, primeiro, sua ajuda, por favor. Quero que você me ajude a responder para você mesma estas perguntas. Você sente sonolência excessiva durante o dia? Você sente dificuldades para iniciar, para ficar dormido e manter o sono? Ou você acorda? Você dorme menos de 6 horas durante as noites? Você faz longas viagens do avião, por exemplo, recorrentemente? Você tem pesadelos enquanto dorme? Você se sente mais exausta todos os dias, não importa quanto você dorma? Você ronca ou tem pausas respiratórias ou comportamentos anormais enquanto você dorme? Ou tem movimentação corporal excessiva durante o sono? Bem, se você responde mais de uma dessas perguntas de forma afirmativa, você, o mais provável é que padeça um problema ou um distúrbio do sono. Mas, o que vamos saber então? Mas, o que são os distúrbios ou problemas do sono? Um distúrbio de sono ou uma sonipatia é um distúrbio médico dos padrões de sono de uma pessoa. Alguns distúrbios de sono são graves e suficientes para interferir no funcionamento físico, emocional e social da pessoa, é decir, vai afetar sua vida. Eu fiz um vídeo sobre os 9 erros que as pessoas cometem por falta de conhecimento, porque não sabem que podem estar padecendo distúrbio de sono ou insônia. Então, pode checar no meu canal, aí você vai encontrar esse vídeo. E ali é muito interessante porque você pode estar padecendo e você não saber. Ou além disso, você pode saber, mas não está sabendo o que fazer com ele agora. Depois de que você conhece que você pode estar padecendo um distúrbio de sono, você não sabe. Aqui eu estou falando qual é a causa do distúrbio de sono. O distúrbio de sono é uma manifestação de outra coisa mais profunda. Neste caso, a manifestação de que seu padrão de sono está alterado, não está correto. Nós, evolutivamente, hemos desenvolvido uma forma de dormir que é otimizada para você ganhar os maiores benefícios do sono, para recuperar energia, para que seu corpo fique completamente optimizado para o próximo dia. Mas, devido à nossa vida rotinária, cheia de estresse, cheia de tarefas por fazer, pouco tempo, muitas responsabilidades, nossos padrões de sono se han ido estragando devagar com o passo do tempo. E isso faz que nossa saúde fique fraca. Primeira pergunta é, o que é um padrão de sono? O padrão de sono, imagine você, são as instruções, tanto bioquímicas, químicas, psicológicas. O padrão de sono, imagine você, são as instruções, são o passo a passo que tem que desenvolver sua mente, seu corpo, para você cair no sono, ficar dormindo e acordar. Todo esse processo, que é muito complexo, mas você achamos que é uma coisa muito automática, está guiada, está levada da mão de umas instruções. Essas instruções estão na biologia, na genética de nosso corpo, nas células, na química e bioquímica das enzimas, das proteínas. Além disso, tudo o que acontece no cérebro durante a noite. É como nossa mente se desliga da parte consciente e vai para a parte inconsciente. Então, esse monte de instruções, esse passo a passo de
todo o que tem que ser ativado e todo o que tem que ser desativado é o que chamamos padrão de sono. Olha, aqui eu botado algumas palavras importantes de nosso padrão de sonho. A homeostasis, o ciclo circadiano, a GABA, que é um neurotransmissor que nos faz sentir sonholentos, que nos faz adormecer. Está presente na primeira fase do sono, quando empezamos a sentir a vontade de ir para a cama. Também a melatonina, que você ha escutado muito, é muito famosa, porque la chamam o hormônio do sono. Mas esse hormônio acontece para você ficar dormida. Não é para você empezar a cair nas fases profundas de sono. Não é nessa queda quando você empieza a ficar dormida. Não, a melatonina faz com que você mantenha o sono. E depois ela é desligada para que você empiece a sair do sono. Além disso, temos as famosas ondas cerebrais, que acontecem no nosso circuito elétrico de nossos neurônios com atividade deles. A atividade dos neurônios pode ser medida cientificamente pelas ondas cerebrais. Isso. Também temos algumas fases do sono, fase 1, fase 2, até fase do sono profundo. E temos uma fase REM, que é muito importante para a memória, para a consolidação da memória e a codificação dela. Então, essas são palavras que fazem parte do nosso padrão de sono. Mas podemos imaginar isso, um diagrama de fluxo, que é, igual como nas empresas, o que acontece, o que é o padrão de sono. São esse algoritmo que dirige nosso sono, com derivações. Então, imagine esse código que está dentro de nós. Se essa receita de passos, essas instruções, de casualidade alguém, nós mesmos, o estresse, apaga uma linha, toda essa sequência vai ficar ruim. Imagine como você estar fazendo um bolo, tem uma receita, mas de pronto sua filha pega uma caneta, você tem anotado, por exemplo, um lápis grafito, e ela pega uma borrachinha e apaga uma linha dessas. A linha que, por exemplo, fala adicione, botem açúcar no seu bolo. E você lê, siga a receita, mas você esqueceu esse só do passo, porque você não viu. Como vai ficar o bolo? Vai ficar bom? Eu acho que não, certo? Então, o resultado deste exemplo, que é o bolo, é nosso sono. Então, se você apaga uma só instrução dessa receita, desse padrão de sono, seu sono você vai perder, sua qualidade de sono vai perder. Igual que o bolo, vai ficar para jogar fora. Aqui é a mesma coisa. Se o padrão de sono está alterado, danificado, você perde a qualidade de sono. E se você perde a qualidade de sono, você começa a enfraquecer sua saúde. Então, o que acontece agora? Que a sociedade fez com que nós viráramos insomnes, como que tivéssemos problemas do sono. Por quê? Porque o estresse, a rotina, ha modificado essas instruções. Então, somente alcançamos a dormir 6 horas. Ou às vezes dormimos 7 e mais, acordamos 3 vezes na noite, 2 vezes. Olhamos para o celular, vamos à geladeira, ou além disso, vamos ao banheiro. Mas também chegamos cansados, esgotados durante o dia e não vamos para a cama. Ficamos frente à TV olhando algum programa. Então, isso faz com que nosso sonho não alcance ter a quantidade e a qualidade que precisa. Bom, vamos a olhar um pouco mais sobre a anatomia e os padrões de sono. Uma instrução que está dentro do padrão do sono é seja obediente com seu ciclo circadiano e seu homeostasis. Bom, o que é o ciclo circadiano? O ciclo circadiano é um ciclo da luz e como a luz afeta nosso corpo, nossa reação. Pois bem, nós temos um núcleo no centro do cérebro que está ligado com o nervo ocular. E o que acontece? Quando você tem os olhos fechados, a luz alcança a penetrar pelo olho e vai ir a este centro. E então ele está calibrado.
Ele sabe quando é dia e quando é noite. E ele vai seguindo o cambio de dia e da noite. Então, aqui em branco, mostro como o ciclo circadiano vai mudando durante o dia e durante a noite. Isso faz com que o corpo saiba que durante a noite a temperatura corporal pode descer, para que as reações químicas do corpo fiquem mais devagar e precisam entender que já não têm que ser produzidas algumas e que outras podem começar a aparecer. Também que durante o dia o corpo precisa estar mais ativo. Então, você tem que produzir ou tem que ativar algumas partes do corpo, por exemplo, que o batimento cardíaco pode ser mais excitado, que durante a noite o batimento cardíaco pode ser menor, porque você não está fazendo exercício, não se está mexendo, você está na cama dormindo. Então, essas mudanças estão de acordo com o ciclo circadiano. E aqui, por exemplo, está acompanhando como é a produção da melatonina, o hormônio do sono, como acompanha de forma inversa o ciclo circadiano. Então, quando o ciclo circadiano está no mínimo, a produção de melatonina está no máximo. Mas quando o ciclo circadiano sube, porque é de dia, a produção de melatonina praticamente está no mínimo. Não há produção de melatonina. Então, o ciclo circadiano está dizendo ao corpo quando produzir e quando não produzir a melatonina. Mas qual é o problema? Imagine que você, repito, o ciclo circadiano tem em conta a luz natural para se calibrar. Mas a tecnologia ha permitido produzir lâmpadas de luz artificial que simulam a luz do sol. E então, em lugar de ter um dia de 6 da manhã com luz natural hasta 6 da tarde com luz natural, a gente ha estendido a quantidade de luz natural. De facto que às 5 da manhã, se eu ligo a lâmpada, vou achar que é de dia. E também, durante a noite, às 6 da tarde, a gente não fica na escuridão. Você que faz? Você liga a luz. E com que eu faço? Que você vai ficar hasta 6, 7, 8, 9, 10 horas com luz, aunque é artificial. Isso pode mudar levemente nosso ciclo circadiano. Então, nosso corpo fala, olha, eu tenho que me adaptar ao ciclo circadiano. E se o ciclo circadiano me fala que agora não são 12 horas de luz, sino são 14, 16 horas de luz, eu me vou adaptar. Então, o corpo começa a mudar todas as reações, todos os processos internos para se adaptar a essa longitud, a esse comprimento, a essa longitud do dia. E com isso faz com que nosso sono se altere mais. Então, não sei se entendem. Por exemplo, vocês lembram os meninos que ficaram atrapados lá na Tailândia? Como eles não tinham alguma entrada de luz natural, seu ciclo circadiano começou a ficar ruim. Por quê? Porque se começou a alongar porque a noite era mais longa. Pues de facto não tinham luz, então as noites ficaram mais longas para eles. Então a melatonina ficou produzindo-se mais tempo. Mas eles acordavam porque lembravam que tinham que ser de dia. E acordavam, mas durante seus dias era mais curto. E isso fez com umas mudanças que após de sair da caverna, eles tiveram que se adaptar de novo a seu ciclo circadiano. Então, isso é muito importante, você tem que respeitar. Agora, se você não aproveita quando a luz natural do sol está diminuindo para você estar já preparando-se, ou se preparando para ir a dormir, você vai perder esse impulso e você aí vai facilitar que a ocorrência dos distúrbios do sono. Então, como vem, isso faz parte do nosso padrão de sono. Além disso, quando você, durante o dia, você tem ativo no seu cérebro, pelo hipotálamo, pelo tálamo, há uns núcleos ativados, que eu mostro aqui. Estes núcleos fazem parte do seu sistema que faz você ficar acordado durante o dia. Então, quando eles estão ativos, você está acordado.
Quando eles estão desativados, caso daqui, e funcionam outros, você fica dormido. Então, aqui apresento nesta gráfica qual é nosso sistema de estar acordado. E aqui o sistema de estar dormindo. E além disso, você tem um interruptor que faz com que um fique desligado e se ligue o outro. É como ligar a luz. Esse interruptor faz com que você tenha na escuridão ou na luz. Mas alguém tem que ativar ele. E isso lo faz. Essa instrução está dentro do padrão de sono. Quando vai dessa temperatura, quando produza este, desligue o sistema acordado, ligue o sistema de dormir. Então, isso é importante. Você tem que respeitar isso. Se isto é como um relógio, igual como o ciclo circadiano é como um relógio interno. Mas se você não mantém a regularidade da hora de dormir, como um relógio, se ele não marca ao mesmo tempo sempre, às vezes se alonga ou se acorta o tempo, você não vai saber a hora certa. Então, o mais importante do relógio é que seja ao mesmo tempo medido sempre. Cada segundo seja igual. Aqui passa o mesmo. Que cada dia tenha a mesma duração e que cada noite tenha a mesma duração. Isso garante que estes dois sistemas funcionem de maneira ótima. Mas se você, às vezes, acorda mais cedo, vai para a cama mais tarde, então isto começa a desbalancear-se e aí você pode cair em desenvolver um distúrbio do sono. Bem, pela ciência sabemos, se ha medido, como procede o sono. E se ha encontrado que a gente pode dividir em vários estágios ou fases do sono. De fato, se eu mido por certos indicadores bioquímicos e das ondas cerebrais, a gente pode saber como é o sono natural. É falar o sono de uma pessoa que dorme bem e que não tem nenhum problema de sono, nem de saúde que altere o sono. Então, dentro disso a gente sabe que existe a primeira fase, depois você parte de que está acordado e vai terminar acordado. Aqui eu mostro as fases respeito das horas do sono que você tem. Se você deita na cama às 10 horas, então aqui empezamos 10, 11, 12, 1, 2, 3, é assim, o tempo de ficar na cama dormido. Então, quando você parte, você está acordado, mas fica a sonolência. A primeira fase que você vai fazer vai cair a uma fase inicial, que é esta, estágio 1, estágio 2, bueno, estágio REM, que não vou contar porque na primeira queda você não passa por estágio REM, você passa do estado acordado ao primeiro estágio 1, em onde o sono ainda é leve, onde você, qualquer coisa, você pode acordar e sair rapidamente do sono. Esse estágio, você ainda se mexe na cama, seu corpo, seus batimentos ainda não são lentos, todavia são esse passo intermédio para um sono mais profundo. Então, um estágio que você, se você acordar, você sente que perdeu uns poucos minutos, que você sabe que estava na queda, mas você acorda, tá bom. Depois você tem um estágio 2, que é um sonho um pouco mais profundo. Se você chegasse a acordar aí, você vai perceber que você vai se sentir desorientado. Onde estou? Ai, eu fiquei dormido. Não tinha ideia que havia ficado dormido. Por quê? Porque você perdeu a noção do tempo ali. Seus batimentos são ainda mais leves, mais suaves. E finalmente a gente cai na primeira hora, em o sono chamado sono profundo, onde as ondas do cérebro são mais lentas. São muito lentas, ¿por quê? Porque essa forte atividade cerebral se calma. Ali, seu corpo fica totalmente imóvel. E você vai ficar nesse estágio perto de uma hora a hora e meia. Nessa hora e meia, toda a sua parte muscular queda completamente desligada. Seu cérebro baixa a parte mais mínima. E é ali, nesta fase do sono profundo, em onde as células têm a liberdade e a facilidade de tirar todas as
sujeiras, todos os desechos que ela produz durante o dia e ativar o que chamamos de regeneração celular. Ela vai começar a reparar, olha, se estragou esta parte da célula, vou a reparar. Falta produzir tal coisa, vou produzir. Falta, não sei, arrumar tudo para que fique certinho. A célula aí rejuvenesce. Mas, se você não tem sono, a fase do sono profundo, você vai a não rejuvenescer suas células, por lo tanto, você vai envelhecer mais rápido. É muito importante para que você mantenha a vitalidade celular, a vida das suas células em ótimas condições, você ficar no sono profundo dessa forma, o mais tempo possível. Bom, após do sono profundo, você começa a sair do sono profundo e vai subir pelo estágio 2, de novo, por estágio 1, hasta cair em um estágio que não é acordado, não é aqui que chama o estágio REM. REM significa movimento rápido dos olhos, que você empieza, é uma parte do sono onde seus olhos mexem muito rápido e é ali onde você tem um sonho, você sonha, você tem imagineria e também você tem os pesadelos. Mas olha, esta fase é muito importante, porque esse é o processo, ou a etapa onde seu cérebro vai codificar. Durante o dia, seu cérebro recebeu de fora muita informação e produz muita informação de seus pensamentos, de seu análise de pensamento. Então, vem as informações que entraram pelos olhos, pelo ouvido, pelo olfato, pelo tacto. Tudo o que aconteceu durante o dia ficou armazenado em uma memória de curto prazo, aí RAM, dentro de seu hipotálamo. E quando você chega à fase REM, ele empieza a distribuir as lembranças, a codificá-las e enviá-las para a zona onde vai ficar armazenado por o resto da sua vida. Armazenamento de longo prazo. Mas que você manda para lá. Agora, se você não tem suas fases REM, 4 fases, você tem que atravessar em 4 fases REM durante a noite. O distúrbio de sono não deixa que você tenha suas 4 fases REM, sua memória se reduz, você perde memória, perde lembranças. E ha demonstrado que uma sola noite, se você dorme mal uma sola noite, ao outro dia, suas memórias diminuem em 40%. Depois que você vai, nesse processo de codificação, de pronto, a data, a mensagem vai ruim e você perde essa memória. Você perde o que você comeu, você perde com quem falou, você perde o número que lhe falaram, você perde algum dado importante. Então, além disso, seu cérebro não vai ficar liberado, limpo para receber novas informações. É como o seu celular. Seu celular, você tinha um monte de fotos, e todas ficaram no celular. Se você não pega todas as suas fotos e joga, por exemplo, dentro do seu computador, você já não vai poder armazenar mais porque ficou cheio. Você tem que apagar sempre algumas fotos. Então, se você não passa por essa zona REM, você vai ter em algum momento que borrar se quer memorizar mais coisas, se você quer pegar mais fotos. Então, é muito importante atravessar pela fase REM, viver a fase REM do sono. Pois bem, este padrão, após da primeira fase REM, você vai ter outra fase de sono profundo, sube a fase REM, desce de novo, mas já não chega à fase do sono profundo. Então, olha, as primeiras 4 horas de sono são as mais importantes para seu corpo, para a saúde de seu corpo físico. Mas, após isso, na fase REM, para a sua saúde mental. Daí, volta a ter uma fase REM, desce ao estágio 1, volta à fase REM, volta ao estágio, e aí você sai. Então, quando você acorda e ainda lembra o que você sonhou, você somente está recordando os sonhos desta fase. E se você não lembra o que sonhou, é porque você teve uma boa fase aqui, você esteve mais tempo aqui. E isso foi ótimo. De fato, as pessoas que se lembram de seus pesadelos, de seus sonos, é porque não estão dormindo bem. Isso é um indício.
Eu me acordo que sonhei todo. Às vezes, se você passa por um problema interno profundo, às vezes é bom ter acesso a essa informação, porque pode você falar, olha, estou muito preocupado naquilo ou aquela coisa. Então, isso o corpo lhe fala, olha, revise esta informação que estou deixando para você, para poder tirar esse problema. Mas, se a gente não tem um problema, esta fase vai ser muito boa e você vai esquecer o que sonhou. Então, é um balanço, porque o corpo fala para a gente o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Agora, se você vê a forma deste ciclo do sono, você aí tem. Podemos falar que de aqui hasta a primeira fase é um ciclo do sono. Depois temos outro ciclo do sono. 3, 4, 5 ciclos do sono. Mais ou menos, cada um dura 1 a 2 horas. Então, isso faz com que tenhamos como uma gráfica de uma curva que tem essas características. Se meu sono é de boa qualidade, eu vou atravessar as fases nesses tempos e vou completar cada fase de forma certinha. Mas se meu sono não é de boa qualidade, eu vou pular alguma dessas fases e a forma da minha curva vai mudar. E isso é o que eu quero mostrar aqui na frente. Mas, lembre-se, aqui, por exemplo, eu tenho em vermelho a curva do sono bom, de sono legal, good sleep ou bom sono. Mas alguma pessoa pode ter, por exemplo, esta que está com pontinhos. Se você dá conta, não é parecida. De fato, é muito diferente. Podemos falar que ele, aqui, não pude dormir rápido. Então, o que aconteceu? Que vai ficar na fase de acordado mais tempo. E quando dorme, ele não desce o suficiente para cair na fase do sono profundo. Então, ele tinha um sono leve, liviano. Volta a sair na fase REM, muito bem, desce, já fica, tampouco tem. Quando sai, em lugar de ficar na fase REM, ele acorda, abre os olhos e olha, tenho que ir ao banheiro, ou que horas são, sinto como sede, vou pegar um vaso de água. Depois vai acordar, sube, volta a acordar um pouquinho, se dá volta na cama, alguma coisa aconteceu, cai, e depois se acorda mais rápido. Esqueceu passar por esta fase. Então, a forma desta curva simplesmente nos indica que o sono não foi de boa qualidade, foi uma qualidade ruim. Então, a gente comparando estas duas gráficas, a gente pode saber qual foi a minha qualidade do sono. Agora, lembre-se, como essa forma? Uma queda, um poço profundo, outro poço, não sair de aqui, tem depois 2 poços não tão profundos e um terceiro menos profundo. Essa é a forma do sono profundo. Pois bem, aqui temos casos reais de pessoas que puderam puderam medir como foi a qualidade de seu sono. Então, por exemplo, aqui eu vou falar como você pode fazer isto em sua casa, com seu celular. Então, olha, como é este caso? Eu acho que era uma senhora. E olha, ela foi dormir, dormiu bem, mas subiu, acordou, desceu, sono profundo, subiu, ficou pouquinho na parte REM, deitou, dormiu mais profundo, volta a sair e ficou acordada. De fato, aqui acordou 1, 2, 3 vezes durante a noite. E olha como ficou esta parte de seu sono. Muito ruim. Olha, você falaria, mas ficou no sono profundo mais vezes. Sim, ficou no sono profundo mais vezes, mas não ficou na zona REM. Então, ele vai agotar seu cérebro. Seu corpo ficou muito tempo e é bom para seu corpo, mas seu cérebro não pudo jogar fora um monte de informação. Ela vai acordar e vai sentir-se hasta com dor de cabeça, porque seu cérebro vai ficar outro dia como que não vai pensar rápido, não vai ter um pensamento fluido, uma rapidez, não. Vai ficar com pesadez, com dor de cabeça, possivelmente. Agora, olha aqui este.
pior, porque ficou, acho que esta foi após dela beber unos drinks, de tomar alguma coisa, álcool, creo que foi, porque ele caiu no sono, foi tão profundo o sono, que não pudo sair na fase REM. E voltou a ficar, olha, ficou muito tempo no sono profundo, acordou uma vez, voltou a cair e volta a cair no sono profundo. Ou seja, estas duas foi uma qualidade de sono muito ruim. Imaginem isso. Por o perfil do sono, você dá conta agora, você pode começar a entender como é o sono das pessoas. Ou seja, que foi ruim. Este outro caso, você que pode ver aqui, ele não tem os ciclos de forma regular, que falamos mais ou menos hora e meia a 2 horas. Ele entrava no sono profundo, saía, entrava, saía, começou a ter um sono entre ficar acordado e ficar sono, aqui na mitad rebotando, assim, fazendo este movimento muito contínuo, muito seguido. Além disso, tuvo sono profundo já na fase final do sono, que não é quando a gente deve ter esse tipo de sono. Então, sono de má qualidade também. Agora, olha aqui este. Ele está muito melhor. Sono profundo, sai, sono profundo, mais ou menos profundo, fase REM, cai no sono profundo. Pero aqui ficou acordada. E após de acordar, porque você quando você acorda, você quase como que é como parar um processo e voltar a começar de zero. Pois ela que faz? Para de zero e empieza a cair, como se estivesse nesta fase. Repite e volta a cair no sono profundo. Então, por esta acordada é como se ele hubiera dividido a noite em 2 sonos. Então, não é tão legal isso. Aqui outro. Olha, você já dava para ver que este é muito parecido aqui. Provavelmente aqui sona. Este foi o garoto que fez isto. Este é o meu relatório do ciclo do sono das 2 últimas noites. No primeiro, eu peguei meu Xiren, que é um fármaco para dormir. Ele está medicado contra a insônia. E se lo tomou às 11:30 da noite. Olha, 11:30 aqui. Aqui ele tomou fármaco, aqui, prum. O fármaco que faz? Que ele permanecera no sono profundo, tirou a primeira fase REM, olha, tirou. O fármaco faz isso. Mantém no sono profundo, está bem. Mas a duração, acordei para a segunda dose. Olha, ele tem que tomar 2 doses da noite, porque seu caso de insônia é muito crônico. E ele, pues, obviamente, ele acorda, mas olha, aqui bem claro que o fármaco não é a solução do seu problema do sono, porque olha, simplesmente você vai desligar seu cérebro, ficar no sono profundo, mas você vai acordar. Seu sono não foi de boa qualidade, você esqueceu passar pela fase REM. E após isso ele toma a segunda dose do Xiren às 12:20, e aí volta outra vez, lembra-se, reseteou. Então é como se aqui começara de novo, aqui de novo. O comportamento é igual, e com isso conseguiu dormir às 7 horas, às 6 da manhã. Olha, ele tomou a medicação, dura dormindo, já você pode conhecer o efeito que fazem os fármacos, os medicamentos para dormir. Tive que tomar outra dose, e olha, não foi. Você vai achar, eu consegui dormir. Claro, seu cérebro precisou de descanso, seu corpo precisa de descanso, mas esses descansos não são bons, não são de boa qualidade. E na verdade, você não vai ficar melhor. Você vai achar que dormiu, mas você não vai ficar melhor, nem vai tirar a insônia. É como você machucar-se, fazer um corte, a sangue vai sair, e você fala, não, espera, eu vou sujeitar acá. Ah, pronto, eu sujeitei, não sai mais sangue, mas depois você solta. A herida não se fechou, sigue saindo. Não, eu deixo aqui, eu tenho. Olha, você tem que ir onde médico para que feche a ferida. Mas isso que faz o fármaco, ter aí, não sai sangue, estou bem. Não, você tem a ferida aberta. Vai procurar ajuda. Feche a sua herida, recupere seu sono. Agora, na imagem de embaixo, fala, na parte inferior, peguei o meu Xiren, olha, meia hora mais tarde do que o dia anterior, às 12 horas. E com essas 12 horas, tive uma queda,
chegou na fase do sono profundo e ficou lá. E depois acordou às 4 da noite, esqueceu a alarma para tomar a segunda dose e continuou, olha, acordou, sono profundo, acordou, imagina isso. Puf, é como se deram uma porrada na cabeça, pum, está acordado, pum, dorme, levanta, levanta. Isso não é dormir com qualidade, isso não é dormir bem, isso é estar enganando o seu corpo e sua mente, falando, estou bem, mas não estou bem. E além disso, o fármaco não vai tirar isto, não vai reparar o padrão de sono. Como vai parar? Como vai arrumar a receita se você está fazendo a mesma coisa e jogando fora? Não troco os ingredientes do meu bolo. Você esqueceu o açúcar. E você mistura os ingredientes do mesmo jeito, coce, bota no fogo isso mesmo, e você joga fora porque não é igual. E você volta a misturar. Não. Aí você não está reparando sua receita. Você com o fármaco não repara seu padrão de sono. Então, se você é o que vamos falar aqui para frente, você tem algum perfil, alguma curva do sono assim, você tem que procurar como reparar seu padrão de sono. Não tomar fármacos, porque o fármaco só faz isso. Não arruma seu sono. Bom, como a gente pode produzir isso? Tirar essas imagens, saber como é seu sono, medir como é a qualidade do sono. A verdade e a essência gera um exame que se chama polissonografia, onde você vai a um centro especializado e bota um monte de eletrodos, como vê na imagem. Aqui está no dedo para o batimento cardíaco, a pressão arterial, tudo isso. E você, durante uma noite, você fica dormindo lá e vão monitorear com diferentes aparatos como é o seu sono, as fases de seu sono. O problema é que isso é muito custoso, é muito devagar. Se você pede por seu seguro, o médico tem que... Essa terapia não é para nada barata, é muito custosa. Então é difícil de acesso. E não todo mundo tem o tempo para ir fazer isso. Então, por fortuna, existe agora os smartphones. Com os smartphones, tem um monte de sensores também. Aqui não tenho meu celular. Ele tem muitos sensores que a gente pode usar para avaliar seu sono. Não são tão precisos como uma polissonografia, mas dão uma ideia bastante acertada. Eu comprovado isso. Aqui tem um monte de aplicações que você pode descarregar da Google Play. Ou se você usa iOS de sua tenda, de sua loja de aplicações, também consigo. Olha, eu recomendo algumas delas. Sleep Cycle, Alarm Clock. Bom, você por o ícone você pode conseguir, são de graça, ou seja, você não vai pagar nada. Tem algumas que te oferecem a versão pequena e também a opção mais grande, mas você tem que pagar por ela. Então, não faz nada com que você use estas que eu quero mostrar para você, que você pode descarregar e você pode ativar. E com elas, você vai a seguir as instruções da aplicação e você pode conseguir medir sua qualidade de sono. Lembro, essa é uma medida não muito precisa, mas dá uma ideia se você acordou, se você ficou na profundo, como foi seu sono. É uma ideia muito aproximada, mas funciona. Eu provado e eu fiquei muito grato com os resultados. Eu provei durante vários dias. Agora, uma forma, esse pulseira que vendem alguns relógios. Mas se você tem a facilidade de comprar esse sensor que vem aqui no pulso, é mais preciso a avaliação desses aplicativos ou de outros. Você pode obter, são mais que usam essa pulseira para medir seu sono. Isso é como um pouco, é quase intermédio entre estes, que é por os sensores do micrófono e outras coisas que ele usa, que você pode medir seu ciclo de sono. E a polissonografia. Então, na metade seria o uso dessas pulseiras. Os distúrbios do sono, podemos dividir em grupos. O primeiro grupo se chama disonia. O distúrbio do sono chamado disonia, que são todos os problemas relacionados com o problema de você adormecer, de ficar dormida e de permanecer no sono.
profundo, ou seja, de permanecer adormecida. Se você acorda durante a noite, você está padecendo uma dissônia. Agora, também a hipersônia, que significa isso? Que você, ao outro dia, tem problemas para ficar acordado, porque você tem sonolência diurna, e isso por causa de um sono de má qualidade. Você pode que não acorde durante a noite, mas seu sono pode estar tudo assim embaralhado e você ao final não dorme. Por exemplo, se você não cai no sono profundo, ao outro dia seu corpo vai estar ainda agotado. Então você vai ficar assim com essa sonolência diurna. Também temos aqueles que são devido aos transtornos do ciclo sono-vigília. Lembra você esses dois sistemas de ficar acordado, ficar dormido e do interruptor? Pois se você tem um problema nessa transição ou em manter os sistemas ativos durante o tempo que precisa, você vai padecer alguns desses problemas com manter um horário regular do sono. O ritmo é o problema aqui, da noite para o sol. Por exemplo, se você tem descalibrado seu ciclo circadiano, você vai padecer transtornos deste tipo. Agora, como você pode arrumar esse problema? Vai afora, na rua, e pegue um banho de sol. Faz com que seu cérebro, seu ciclo supraclimático, seu ciclo do ciclo circadiano, veja a luz do sol. Quando você vê a luz do sol, ele se recalibra, ele entende, aqui tenho que estar acordado, aqui estou acordado. E durante a tarde vai, olha para o céu, deixa que a luz do sol pegue em seu corpo. Isso vai recalibrar seu ciclo circadiano. Desligue durante a noite, não fique com a luz. Desligue ou baixe a luz do sol, ou baixe a luz da lâmpada. Fique assim um pouco mais tênue, e isso vai fazer com que seu ciclo circadiano fique calibrado. E também temos a parasomnia, que é quando você tem comportamentos ruins durante o sono. Por exemplo, você mexe, ou problemas de respiração também, porque você te mexe, caminhar dormido, faz parte deste grupo de distúrbios do sono. Bem, na ciência han sido detectados ou classificados mais de 80 distúrbios do sono diferentes. Entre eles temos ronco, mioclônia nocturna, sonambulismo, síndrome do atraso da fase de sonho, perturbação de sono, bruxismo, parasomnia, terror noturno. Olha, eu não alcanço a falar todos. Despertar, hipoapneia, síndrome das pernas inquietas, apneia do sono, parálise do sono, paralisia do sono, privação de sono e a insônia. Mas a importância de cada um é do tamanho da letra. 23 milhões de brasileiros padecem alguns deles. Ou seja, 1 de cada 3 brasileiros padece insônia. Se seu filho, se seu pai ou sua mãe não sofrem deles, talvez você está sofrendo dele. Assim fique de olho nele. 1 de cada 3. Bom.